Sabe quando às vezes você sente que não é tão gente boa quanto deveria? E aí vem aquele sentimento de culpa, de que você poderia ter feito mais, de que você deveria ser uma pessoa melhor? Fique atento. Muitas vezes esses sentimentos não são seus e foram colocados dentro de você por uma pessoa que lhe manipula usando um tipo de agressividade passiva. Quer saber mais sobre isso? Então vamos junto? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos lá! As pessoas com comportamento agressivo-passivo muitas vezes acabam colocando você para baixo e você nem se dá conta de como isso aconteceu. O negócio é muito sutil e você de fato pode estar tendo sua vida e carreira profissional sabotadas e nem percebe. Essas pessoas geralmente querem que você se sinta inseguro, que você perca qualquer competição, que você dependa do outro, ou pior, é a famosa puxada de tapete que derruba você, mas você foi tão bem manipulado ou manipulada que acaba achando que é responsável por sua própria queda. Por isso eu fiz esse vídeo, para que você entenda como esse comportamento pode aparecer nas pessoas. Porque sabendo identificar esse tipo de manipulador, você vai saber se blindar disso e viver de um jeito muito melhor. O comportamento agressivo-passivo aparece principalmente quando a pessoa tenta se fazer de vítima para você se sentir culpado, ou quando ela não é muito clara no que ela quer dizer para lhe deixar confuso ou fazer você se sentir ignorante. Pode aparecer também na procrastinação, para atrapalhar o seu trabalho quando você depende dessa pessoa. Sabe aquela pessoa que é sempre boazinha, que promete que vai lhe ajudar ou que vai fazer a tarefa que você precisa tanto? Aí na última hora ela chega e diz que o computador apagou tudo, ou que a avó morreu e por aí vai. No final das contas, ela é sempre a pessoa boazinha. Mas não se engane. Por trás dessa bondade existe uma forte agressividade dissimulada. Nos trabalhos em equipe, por exemplo, ela é o tipo de pessoa que coloca a culpa em todo mundo, mas faz isso sempre dissimulando. Por exemplo, foi fulano que não conseguiu terminar, mas ele não teve culpa. Ou então, fulano é muito bacana, pena que o ônibus nunca deixa ela chegar na hora. Deu para você sacar a manipulação? É o tipo de pessoa que lhe detona ou lhe dedura, fazendo parecer que é solidária com você. E claro, ela nunca será capaz de dizer qual foi o papel dela nas coisas que não deram certo e o que é que ela fez de errado. Outro comportamento bem comum nos manipuladores que usam a agressividade passiva é disfarçar uma má vontade de fazer as coisas, tendo um comportamento que gere em você desestímulo. Quer um exemplo? Nossa, que ideia criativa essa sua. Pena que está muito em cima da hora e nem vai dar tempo, né? O manipulador agressivo-passivo usa isso como uma forma de desanimar as pessoas ao redor para que elas nunca peçam nada para ele ou para ela, porque elas não gostam de ajudar. Os agressivos passivos também vivem ressentidos de tudo. Dizem que perdoam qualquer deslize seu, mas sabem usar isso contra você na primeira oportunidade ou nos seus momentos de fraqueza. Esses são só alguns exemplos para que você possa entender qual é a lógica desse comportamento manipulador agressivo-passivo. Eles podem se manifestar de muitas outras formas, mas sempre com o objetivo de lhe desestabilizar e de lhe tornar mais confuso, fraco, para então obter alguma vantagem com isso. E o pior, como eles sempre aparecem como bonzinhos, pacientes, calmos e solidários, você é quem fica como o ruim da história. Às vezes você até se sente culpado ou culpada por estar com raiva ou pensando mal de uma pessoa aparentemente sempre tão boa com você. Preste muita atenção. Os agressivos passivos são extremamente sutis. O outro quase não percebe que por trás da bondade se esconde um ódio feroz. Sabe aquele insulto sutil em forma de elogio? Uns dizem que é crítica construtiva, mas eu vou usar como exemplo um chefe que diz coisas assim: você fez um relatório muito bom, ele ficou quase tão bom quanto o do seu colega. Percebe o insulto sutil que parece uma crítica construtiva? Esse tipo de coisa tende a lhe desestabilizar psicologicamente, o que lhe torna bem mais fácil de ser manipulado ou manipulada. Outro ponto que você tem que ter atenção é:
O comportamento agressivo passivo é repetido de forma constante. Imagine se você, por exemplo, não conseguiu completar o curso superior, mas mesmo assim conseguiu por competência aquele trabalho que você tanto queria. Essa situação é, na verdade, para você se sentir vitorioso ou vitoriosa. Mas aí chega alguém com comportamento agressivo passivo, muitas vezes é alguém da família, viu? E vive fazendo repetidas brincadeiras pelo fato de você não ter conseguido ainda o diploma. Ou então, sabe quando você combina com seu namorado ou namorada de ir assistir aquele filme que você dá muito afim faz muitos meses e finalmente você teve tempo? Aí ele ou ela concorda, bota a maior pilha para vocês irem e ainda combina de jantarem após a sessão. Mas aí acontece dele ou dela, que sempre costuma ser muito pontual, se atrasar justo nesse dia. Ou então acontece de levar uma eternidade para se aprontar. Coincidentemente, justo o tempo suficiente para que vocês acabem perdendo a sessão que vocês tinham planejado. Só que preste atenção, isso acontece repetidas vezes em diferentes situações. E a pessoa ainda faz cara de remorso e se culpa pelo programa desfeito. Olha, se coisas assim, que lhe dão a sensação de viver com um lobo disfarçado de ovelha, acontecerem com muita frequência, com muita repetição, se ligue, porque você pode estar engolindo a agressividade passiva do outro. Isso sem nem se dar conta. Claro que sempre haverá uma educada desculpa e um bom motivo para o manipulador não ter feito o que prometeu. Motivo que sempre vai fazer você achar o outro bom e se achar uma pessoa ruim. É isso que eu quero que você preste atenção. Outra coisa muito comum nesse tipo de manipulador é o tal do não elogio. Ao invés de dizer que seu corte de cabelo ficou bacana, a pessoa diz: ficou ótimo, eu até tentei usar esse corte, mas eu achei que fiquei muito anos 80. Ou ainda, quando você pergunta se uma roupa é bonita, ao invés da pessoa dizer sim ou não, ela responde: é a sua cara. E é dessa forma que o agressivo passivo vai aos poucos minando sua autoconfiança, sua autoestima. Ele vai fazendo você perder o controle das coisas e se tornando cada vez mais uma presa fácil de ser manobrada. E se você que me assistiu até agora está pensando que conhece pessoas na sua família que são assim, sim. Infelizmente existem pais, mães, irmãos, maridos, esposas e até filhos que jogam esse jogo do bonzinho, mas que tem agressividade correndo nas veias. Outra coisa, o comportamento agressivo passivo pode ser consciente ou inconsciente, e em muitos casos é bastante difícil de perceber se as coisas que ele ou ela está fazendo são intencionais ou não. O importante nisso tudo é que esse tipo de atitude certamente vai acabar lhe envenenando e lhe fazendo muito mal. Por isso, não importa se ele está fazendo consciente ou inconscientemente, esse comportamento agressivo passivo afeta você e por isso é preciso ficar atento para reconhecê-lo e tomar uma atitude. E aí você deve estar se perguntando o seguinte: bacana, aprendi a identificar esse tipo de comportamento. E agora? O que é que eu faço para me defender de gente assim? Primeira coisa, não entregue o jogo. Nada de dizer que você entendeu que o comportamento dele ou dela é agressivo passivo e que agora isso não vai mais lhe atingir. Isso é a pior coisa que você poderia fazer. Sabe por quê? Porque se o manipulador agressivo passivo tiver consciência do que ele está fazendo com você, ele vai dissimular melhor e vai procurar outros meios de lhe atingir. E se por acaso ele ou ela for agressivo passivo de forma inconsciente, você é quem vai parecer um paranoico e a situação só vai ficar ruim para o seu lado. Então vá por mim, finja que você não percebe o que está se passando. É o melhor a fazer. Segunda coisa, não dê espaço para qualquer sentimento de culpa. É hora de exercitar sua autoconfiança. Se você sente que tem capacidade de fazer as coisas, mas quando chega perto dessa pessoa, você começa a se sentir incompetente ou insuficiente, então é hora de se blindar. Perceba que esse sentimento não está vindo de dentro de você, mas é um reflexo do que está vindo de fora, do que está sendo plantado em você. Então não permita que a pessoa lhe encha de culpa de algo que você fez ou deixou de fazer.
Se você tem certeza de que é uma boa pessoa, de que é responsável, de que é honesto, de que é cumpridor das suas obrigações, de que é um bom pai, de que é uma boa mãe, ressalte sempre que você fez o seu melhor e, sobretudo, acredite que você fez o que podia e não deixe ninguém desacreditar você de você mesmo. Terceiro ponto, analise sempre a situação. Se diante de tudo que eu lhe mostrei aqui, você identificar esse padrão em alguém do seu convívio, considere que sua avaliação pode estar mesmo certa. Então, se você está com essa dúvida, comece a se perguntar o porquê de cada palavra e de cada sugestão que essa pessoa lhe dá e qual seria o objetivo dela em se comportar dessa ou daquela forma com você. Isso pode ajudar muito a entender o movimento de manipulação, ao ponto da pessoa começar a se tornar previsível. Isso é muito bom para você vencer esse jogo. Quarto, não demonstre para a pessoa que ela está mexendo com você. Se você conseguir identificar onde o agressivo passivo está lhe afetando e você conseguir neutralizar de forma que ele ou ela não consiga mais afetar os seus sentimentos, ele ou ela tende a parar de insistir nesse comportamento com você e vai procurar outra pessoa para manipular. A falta de reação é uma ótima saída para demonstrar que você não vai cair na manipulação. Mas se você não conseguir ignorar o comportamento passivo-agressivo, porque muitas vezes eu reconheço, não é fácil mesmo, viu? O melhor que você pode fazer é utilizar o nosso quinto ponto, que é tente se afastar ou bloquear essa pessoa da sua vida. Se for no seu trabalho, tente mudar de setor. Se for alguém da sua família, diminua a comunicação com ela. Se você não pode mudar, ou se for alguém que não dá para interromper o convívio, como pai, mãe, marido, etc., então o jeito é fazer de tudo para se mostrar o menos possível, ou se der, interaja com essa pessoa o mínimo possível. E toda vez que você interagir com ela, seja objetivo ou objetiva para evitar ao máximo qualquer tentativa dessa pessoa lhe desestabilizar com a aparente bondade ou a boa intenção dela. E assim ela acaba se aproveitando de você e da situação. Eu sei que depois de me ouvir falar sobre isso, talvez você esteja tentado ou tentada a usar o mesmo tipo de manipulação agressiva passiva contra a pessoa, mas vá por mim, essa não é a melhor estratégia. Não é saudável repetir com ninguém um comportamento que faz mal a você mesmo. Até porque, se você fizesse isso, que diferença haveria entre você e o seu manipulador? Você acabaria tão cheio de ódio quanto ele. Aliás, cuidado para você, sem perceber, já não está sendo uma pessoa passiva-agressiva com as outras. Se você acha que tem alguns desses comportamentos que eu falei, é melhor se policiar. Não é dessa forma que a gente conquista as pessoas na vida, nem conquista lugares na vida. Pelo contrário, a gente corre o risco de ganhar a antipatia das pessoas e de acabar perdendo boas oportunidades na vida. Então, pense bem na forma como você se relaciona com as pessoas. Seja autêntico, busque cultivar suas melhores qualidades e seja uma pessoa feliz. Carinho verdadeiro pelos outros ainda é o melhor caminho para a gente ser feliz e para ter alguma paz de espírito na vida. Pense nisso. Eu acho que esse é um vídeo bem legal para você compartilhar, não é não? Eu espero que tenha feito muito sentido para você e que lhe ajude a se proteger de pessoas tóxicas na sua vida. Uma gratidão imensa por você estar aqui comigo. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha. Se você puder fazer parte da família Nós da Questão, seja bem-vindo. Tchau, até a próxima.